Olá, boa noite. Amanhã, 1º de dezembro, é o Dia Mundial de Combate à AIDS. A taxa de mortalidade por conta da doença diminuiu 16% nos últimos 4 anos no Brasil, segundo dados do Ministério da Saúde. O Jornal da UFO traz especialistas para tirar suas dúvidas. Acompanhe tudo a partir de agora. Durante essa semana, a comunidade acadêmica do campus Umuarama pôde fazer testes rápidos de HIV e de outras infecções sexualmente transmissíveis. A campanha Fique Sabendo é uma parceria entre o Programa Municipal de IST-AIDS e o Programa de Pós-Graduação da Faculdade de Odontologia da UFO. Segundo o Ministério da Saúde, de 2007 a junho de 2018, foram notificados mais de 247 mil casos de infecção por HIV no Brasil. Os dados mostram a realidade e o foco da campanha de prevenção são os jovens. Eles não têm vergonha de vir aqui ao ambulatório, que a gente tem recebido uma quantidade boa de jovens. Mas assim, apesar de muitos terem informação, a grande maioria tem muita informação, eles não fazem uso dessa informação, né? Então as relações todas estão sendo sem preservativo, então a gente está vendo que é uma população que está descuidada. Então, o que a gente está fazendo? A partir do momento que a gente oferece esses testes nos locais que eles estão, a gente está chamando a atenção para isso, né? E a gente tem observado, pensando, nossa, né, realmente, a gente tem hora que esquece das doenças, e apesar de ter as informações, então a gente está vendo que é um público que está deixando de se cuidar, e tem todas as informações. A novidade deste ano é a parceria do ambulatório Herbert de Souza com a Universidade Federal de Uberlândia, uma campanha de teste rápido que durou 5 dias para atender a comunidade acadêmica no campus Umuarama. Surgiu uma conversa que a gente está tendo com o professor Sérgio, que está fazendo um trabalho de pesquisa em Uberlândia nos seus pós-doc, né, ele é de Campinas, e nós conversamos sobre esses trabalhos que estão fazendo, e como a gente está com um público muito jovem hoje se contaminando, em torno de 15% de sífilis e 5% do HIV, em torno de 16 a 29 anos, e aí nós falamos, que tal a gente fazer uma testagem lá no campus do Umuarama, e se der certo, depois a gente faz no campus Santa Mônica, porque é onde a gente tem um grande número desse público jovens, né? E a expectativa está muito boa, assim, nós tivemos uma procura bem, né, acima do esperado, e nós estamos, assim, contentes com isso, porque a gente está conseguindo atingir o nosso objetivo, que é pegar essa população jovem. A gente está fazendo já com o intuito dessa data, do dia 1º de dezembro, porque os últimos boletins epidemiológicos, eles têm mostrado para a gente que a incidência maior é nos jovens universitários. Então, a gente teve essa oportunidade de estar adentrando ao campus, e, assim, para a gente foi uma coisa muito boa, porque a gente vai conseguir atingir essa população de alta incidência. Segundo dados da Secretaria de Saúde de Uberlândia, em 2016 foram 625 casos, em 2017, 552, em 2018, até o momento, 408. Desde 2013, as notificações se referem a todas as pessoas em que foi detectado o vírus, mesmo que a doença não tenha se desenvolvido. As outras faixas etárias também não deixam de estar se contaminando, tá? Então, elas sobem também um pouquinho. Mas, assim, o que nos chamou muita atenção esse ano foi o público mais jovem. O Ministério da Saúde também tem chamado a atenção para isso. Agora, no 1º de dezembro, ele deve soltar alguns dados. Mas nenhuma faixa etária deve se descuidar, porque todas nós estamos tendo muito HIV, e principalmente a sífilis. E hoje nós estamos em média de 15% dos pacientes que passam por aqui estão infectados com a sífilis. Ainda de acordo com o Ministério da Saúde, o número de brasileiros diagnosticados aumentou em 18% em 4 anos, de 2012 a 2016. Para evitar que essa porcentagem cresça, a prevenção é o melhor caminho. Inclusive no pré-teste, depois no pós-teste, mesmo que tenha dado negativo, a gente informa todas as pessoas, que não quer dizer que agora que deu tudo negativo, que tem que, né, oba-oba, não é assim. Então existe toda uma conscientização que há necessidade do uso do preservativo, né, todos os meios de prevenção para continuar, né, não atingindo esses grandes números aí que tá as doenças. A gente oferece esse teste o ano todo, de segunda a sexta-feira, né, das 7h30 às 16 horas. Então, o ano todo a gente trabalha com a prevenção, a gente trabalha ofertando os testes. Basta a população interessada vir aqui e trazer um documento com foto.
Bom, e para falar sobre o assunto, nós convidamos a infectologista e professora da Faculdade de Medicina da UFO, Letícia de Mello Mota. Boa noite, Letícia. Obrigada pela presença. Boa noite. Ao meu lado está o professor da Faculdade de Odontologia da UFO, na área de Patologia, Adriano Mota Loyola. Muito obrigada pela presença, professor. Boa noite, eu que agradeço. Bom, esse projeto que foi falado na reportagem, você que orienta o Sérgio, né? Sobre esse projeto que a gente citou. Conta mais pra gente como é que é essa questão de tratar a saúde geral e bucal dos pacientes. Então, na verdade, o projeto ele se iniciou como uma ideia, como uma proposta do próprio Sérgio, né, que fez um contato conosco, por intermédio de uma relação mais importante que ele tinha com a doutora Flávia, que é coordenadora do ambulatório CRAIST, né, o Centro de Referência para Atendimento de Pacientes Trans, né? E pessoas trans. Então, assim, em função disso, nós começamos a desenvolver esse projeto que se trata de fazer um estudo da saúde geral e a saúde bucal de pessoas trans. Mas como, de certa forma, esse grupo ele tem uma interação com outros grupos, especialmente por causa de relacionados a orientações sexuais mais diversas, e isso acaba remetendo às possibilidades de contaminação, enfim, com infecções sexualmente transmissíveis, né? Então nós julgamos por bem tentar fazer algumas ações dentro da universidade, especialmente no campus Santa Mônica, no campus do Moarama, e depois tentar fazer isso no Santa Mônica. Uma dessas ações foi exatamente proporcionar aos estudantes, né, exatamente como disse a Patrícia na reportagem, vendo aí esses 30 anos, né, da AIDS, né, da eclosão da epidemia, a oportunidade de uma conscientização ainda maior, não é? Porque a AIDS hoje ela apresenta números que nos fazem, nos tornam muito felizes porque há um certo controle, mas o próprio controle e o próprio bem-estar desses pacientes estão levando a uma certa negligência, uma coisa que se torna um pouco mais assim, parece que nada está acontecendo, né? Muito pelo contrário, né, como foi falado. As coisas podem acontecer, elas podem sair do subterrâneo ou sair do controle. E até mesmo os pacientes em tratamento, que estão já adquirindo até uma boa, vamos dizer assim, um bom estado de saúde, eles não estão livres de problemas relacionados com a própria reconstituição do sistema imunológico, que pode gerar também problemas para eles, né? Que é a chamada síndrome inflamatória da reconstituição imunológica. Talvez a Letícia possa aprofundar isso um pouco mais aí. Mas em todas essas situações as lesões estão aí. Se o paciente não trata ou se ele deixa de tratar, as lesões vêm. E essas lesões com todo o perigo, com todo o potencial de mortalidade que elas trazem, né? Porque na verdade a gente sabe que o grande problema são as doenças oportunistas, as infecciosas mais frequentes, né? E também as neoplásicas, né? Elas acabam sendo importantes também, porque esses pacientes acabam tendo mais probabilidade de desenvolvê-las, né? Então, essa situação é muito importante. E se você me permite, pedindo licença um pouquinho a Letícia também, infelizmente nós na odontologia, né, nunca tivemos uma atenção sistematizada ao grupo ou às pessoas com vulnerabilidade acrescida em relação tanto a infecções sexualmente transmissíveis quanto também fazendo parte do grupo, né, HIV e, por consequência, AIDS. Então, isso, de certa forma, também é para chamar a atenção nossa mesmo, que a gente precisa de redirecionar os nossos olhares, né, como, vamos dizer assim, como pessoas que estão cuidando da saúde da população, né, isso deve estar presente, sempre está presente. Que se insere o projeto nas ações que vocês têm promovido, né? Letícia, a gente viu o Ministério da Saúde trouxe dados aí de diminuição dos óbitos, né, mas ainda assim foram registrados mais de 42 mil casos de HIV no ano passado. A que você atribui essa diminuição dos óbitos? Avanços da ciência, avanços no diagnóstico, o pessoal está procurando mais. O que você vê aí no contexto da sua área clínica? Um fator importante que chama atenção, né, ao longo desses últimos anos, né, que pode ter contribuído com isso, é a expansão da terapia antirretroviral.
né? O tratamento para todos os pacientes, independente da imunidade, independente da intensidade da carga viral, trouxe um benefício muito grande para os pacientes, né? Várias pesquisas mostraram que mesmo que aquele paciente não esteja debilitado, ele tem benefício em iniciar a terapia antirretroviral. Esse foi um fator muito importante, né? A expansão. E as campanhas, essa questão de também estar privilegiando, não necessariamente, mas tendo um cuidado com as gestantes também HIV positivas, né, no teste rápido, expandindo aí para essas áreas também com busca ativa de pacientes, expansão de testagem rápida, tudo isso, né, intensifica a taxa de detecção e, ao mesmo tempo, também traz a ideia de que a terapia antirretroviral foi o maior, né, fator que pode ter impactado nisso. Falando em gestante, né, os dados do Ministério da Saúde mostram uma redução também, né, quando passa para o feto. Quando é que o bebê pode ser infectado com vírus HIV, doutora? A qualquer momento da gestação da mulher, né? A qualquer momento ele pode ser infectado. Então, quanto antes a gestante fizer um teste rápido, né, e procurar um atendimento, até mesmo aquelas pessoas que fazem teste de rotina, né, já vão ter o seu diagnóstico antes de engravidar, isso é muito importante também, porque o que a gente vê que chama atenção e a gente espera que diminua, são aquelas pacientes que engravidam e não sabem que tem o vírus. Então, o teste rápido, quanto antes for realizado, é uma forma de iniciar a terapia antirretroviral o mais rápido possível e proteger o feto. Falando nesse contexto, professor, você estava dizendo uma coisa importante, que a boca é um sinal importante que precisa ter uma atenção dos profissionais de saúde, né? No caso da AIDS, de que algo não vai bem, no caso do HIV, vamos falar assim, como é que é isso? Explica pra gente. Primeiro que é importante, na linha do que a Letícia falou, diferenciar, né? Uma coisa é a pessoa estar infectada pelo HIV, a outra é ela desenvolver AIDS. A AIDS desenvolve a partir do momento em que as defesas orgânicas elas são extremamente reduzidas, quer dizer, o sistema imunológico do indivíduo que deveria montar uma defesa específica para combater esse vírus, ele já não tem as armas em número e qualidade adequadas para fazer isso, né? Então, e ainda conta com uma estratégia bastante importante do vírus, que é importante a célula infectada ser ativada para o vírus ganhar mais capacidade de vida. Então, todas as vezes que esse indivíduo ele entra em contato com algum micro-organismo, com alguma coisa que desafia o corpo e tem o vírus dentro da célula, essa célula entra em ativação e o vírus ganha vida, né? Em palavras mais simples assim. Então, o que é importante é que num determinado momento que o indivíduo tem essa queda, aí ele começa a expressar algumas alterações que traduzem essa queda. E a boca é muito significativa nisso. Por exemplo, uma das situações que é mais frequente é o indivíduo começar a desenvolver uma candidose, o sapinho, o famoso sapinho, né? Que no primeiro momento ele se dá nas porções mais anteriores da boca e num momento em que essa resposta vai ficando cada vez mais debilitada, a tendência é ela se estender em profundidade, no sentido mais posterior, inclusive para orofaringe, faringe e eventualmente até esôfago também, né? Então isso, por exemplo, é um sinal e a boca é um órgão que nos dá alerta sobre essa questão, né? E tem várias outras situações, o próprio herpes, né? Também é uma infecção muito interessante, muito fácil da gente conseguir perceber. Algumas papilomatoses, né, causadas pelo HPV, né, que não sendo neoplásicas, elas não têm um caráter assim de uma ameaça maior à saúde, mas elas denunciam que alguma coisa não está bem. Não vai bem. Às vezes uma feridinha na boca ali que a pessoa não dá atenção, né? Então, eu gostaria até de chamar a atenção que, especialmente, por exemplo, as doenças do periodonto, né, da gengiva e do osso que sustenta esse dente. Isso é muito comum nos pacientes, vamos dizer assim, não infectados, não é? As pessoas comuns como nós, né? E muitas doenças, muitas das infecções do periodonto, que a gente chama de periodontites e gengivites, né, podem estar presentes no paciente HIV positivo, né? Evoluindo inclusive para AIDS, né? E é importante ter atenção nisso. Por exemplo, só uma dica,
As pessoas que têm um nível de higienização muito boa e que eventualmente começam a desenvolver uma linha vermelha, né, em toda a gengiva. Algumas pessoas que começam a desenvolver uma necrose, uma perda de osso e uma perda também de gengiva, como se a gengiva fizesse um buraco, né, fizesse um buraco nela. A gente chama de recessão, mas associado com uma necrose óssea, né? Mesmo tendo uma boa higienização? Mesmo tendo uma boa higienização. Por quê? Porque a queda da defesa se associa com modificações da própria placa bacteriana que não é nem mais bacteriana, você tem um punhado de fungo lá. Por exemplo, a cândida mesmo começa a fazer parte dessa placa e modifica a virulência, quer dizer, a capacidade de agredir os tecidos, né? Já então, já a gente continua nossa entrevista, ainda precisa ser falado muita coisa a respeito disso, mas antes vamos à previsão do tempo para este sábado em Uberlândia e outras cidades da região. O sábado pode começar chuvoso em Uberlândia. A temperatura máxima é de 25 graus e a mínima é 20. Em Patos de Minas, a previsão é de chuva a qualquer momento do dia, além de tempo nublado. Mínima de 20 graus e máxima de 25. Pancadas de chuva também em Monte Carmelo, mas o sol pode aparecer em alguns momentos. Os termômetros marcam entre 20 e 27 graus. Ituiutaba amanhece com dia nublado e possibilidade de chuva, mínima de 22 e máxima de 28 graus. Sábado com alta nebulosidade em Araxá. As pancadas de chuva podem aparecer a qualquer momento. A máxima é de 26 graus e a mínima 20. Depois do intervalo, a gente continua a nossa entrevista e tem também a agenda cultural do fim de semana. A gente já volta. Alguns alunos da UFO conversaram com a nossa equipe de reportagem sobre o HIV, mais especificamente em relação ao preconceito que, na opinião deles, ainda existe. Vamos conferir. Por mais que nos últimos anos as pessoas tenham mudado a mentalidade, eu acredito que ainda há muitas pessoas que têm preconceito com pessoas que têm a doença, e eu acho que vai ser um pouco difícil de quebrar esse tabu se a gente não criar programas para isso. Eu acredito que seria uma boa, mas eu acredito que nos últimos anos ainda assim, mesmo que tenha mudado, ainda há muita gente que tem preconceito. As pessoas ainda, mesmo tendo um monte de informação na internet, a gente aprendendo com os professores e tudo mais, mesmo aula de biologia, no cursinho que eu tive muito e antes no ensino médio, eu acho que as pessoas ainda acham que passa por toalha, passam por falando com a outra pessoa e escondem muito, porque tem muita gente que eu acredito que não conta às vezes para as pessoas que tem uma DST, porque tem medo desse boicote que as pessoas vão fazer, porque acham que é assim, que passa no contato. Eu acredito que falta muita informação. Na sua opinião, Matheus? Eu acredito que ela está certa, que também falta muita informação. Eu acho que as pessoas podiam informar mais sobre a doença e mostrar para as pessoas que hoje a doença é possível, que com essa doença é possível se viver hoje em dia, a pessoa ter uma vida normal. Antigamente as pessoas tinham muito aquele estereótipo, a pessoa tem AIDS, ela é magra, ela é totalmente, ela é um morto-vivo, sabe? E hoje não é isso. E a gente precisa saber disso para a gente se cuidar também, porque hoje em dia, qualquer um pode ter, você não sabe quem tem. Então, com essa informação sendo trazida melhor, sendo tratado dentro das escolas, das universidades, eu acho que isso seria mais legal. E também para o preconceito, também acho que as pessoas quebrariam um pouco desse preconceito com tudo isso. E tem muita gente que acha que camisinha é só para gravidez. Sim. Aí, nossa, não engravida, meu Deus, pode tirar a camisinha. De repente a menina tem um problema de útero, aí já não, então não tem problema nenhum, precisa usar camisinha. E aí, DST, gente, muito, é ruim também, Então quer dizer que a informação é para prevenir a doença e também para combater o preconceito em relação a ela. Acredito que sim. Porque também tem muita gente que age de má fé, né? Tem muita gente que tem a doença e age de má fé. Tem muitas festas, algumas festas que as pessoas fazem que, tem um carimbo no meio, que faz que vai passando das pessoas. E eu acho que com a informação de tudo isso, as pessoas vão ficar mais espertas, vão ficar mais ligadas sobre isso, vão pesquisar melhor sobre o assunto. E eu acho que será uma possível diminuição dos casos, quem sabe, com a informação.
que vocês acham? Você concorda, doutora, com o que eles falaram? Às vezes, combater o preconceito com informação, como o último entrevistado ressaltou? Hoje a gente sabe que os serviços que atendem pacientes com HIV/AIDS, eles têm um foco muito importante dentro do tratamento, dentro do atendimento, mas é muito mais amplo que isso, né? Alguns serviços já têm, e o que o Ministério da Saúde quer é que realmente a gente tenha aquela que chama prevenção combinada, né? Não só o atendimento direto na prevenção, por exemplo, do próprio paciente, com profilaxia, pré-exposição, pós-exposição, tratamento, mas que ele também tem uma noção de dano, de risco ao outro paciente, ao parceiro ou parceira, e também aquela condição que eles comentaram muito aí, né, que do preconceito, da aceitação social, né? A gente, em algumas circunstâncias, perde o paciente por questões de preconceito, de vergonha, de não querer procurar o atendimento. Isso interfere muito na adesão ao tratamento também. Então, é muito importante saber que é mais amplo do que só a terapia antirretroviral, a profilaxia, é estar atento a isso mesmo, aos bons programas que tenham psicólogos, assistentes sociais, terapias de grupo, de pacientes que uns apoiam aos outros, e isso é muito importante na adesão, porque a gente está vivendo uma época nova, relativamente nova, né? O HIV vem do início da década de 80 e tudo está mudando. A gente não tem mais esse estereótipo porque o AZT foi a primeira droga e a que mais causou, né, a lipodistrofia, alterações físicas, e hoje a gente não tem mais isso. Tem um arsenal muito bom de terapia antirretroviral que não geram esses efeitos que vão dar estigmas no paciente, e isso mudou para melhor. Então, a gente tem uma gama de pacientes tratando, muito estáveis, vivendo bem, né, com a terapia antirretroviral, mas são realmente aqueles também que aderem ao tratamento, que têm um bom apoio, que têm um conjunto aí de prevenção. Senão derivem as infecções, né, oportunistas que a gente chama, né? Isso. Que a gente já fala sobre elas. O que você acha, professor? Então, eu reforço esses comentários que a Letícia fez, com dados que ainda não foram completamente compilados, mas da própria ação que nós fizemos nessa semana, né? Alguns questionários respondidos por acadêmicos, como nós tivemos acadêmicos, tivemos servidores de maneira geral, inclusive terceirizados também, que foram fazer os testes, mas havia informações de pessoas que tiveram, por exemplo, 30, 50 parceiros no ano, não é? Em que em alguns momentos não fizeram, por exemplo, sexo com proteção, né? E o motivo é porque não sentiu à vontade, porque não estava bem, porque estava incomodando, porque não gosta, não é? Então, assim, isso é que eu acho que a gente precisa superar, não é? É diferente de quando você tem um parceiro, não é? Aquele parceiro, vamos dizer assim, que é de uma vida toda, enfim, que você estabelece laços de confiança e tudo mais, que eventualmente isso ainda pode minorar a questão, mas para esse tipo de comportamento, quer dizer, não dá para não usar, não dá para não querer se proteger, porque você não sabe exatamente na hora que você vai se contaminar, você não sabe como vai responder seu organismo. As pessoas de elite, né, não contaminadas, chamadas de elite não contaminadas, eles são raríssimos, né? São pouquíssimos, né? Então, todos nós estamos muito aptos a nos contaminar a qualquer momento, né? É importante falar sobre isso, essa questão da contaminação mesmo em relação à carga viral. Como é que é isso? Vamos recordar um pouquinho da transmissão do HIV e de outras DSTs também, doutora. Já se sabe que aquele paciente que trata, né, ele tem uma condição de carga viral mínima, que existe um risco muito melhor, né, muito menor, aliás, e significativamente menor de transmissão. Ele não é zero necessariamente, mas ele é um risco muito menor naqueles pacientes que fazem o tratamento regularmente. Mas a gente não pode esquecer da importância do uso de preservativo para as outras ISTs. Né? Quando a gente fala da profilaxia com o tratamento, com terapia antirretroviral, ele é um fator perto do uso do preservativo, que é importante, dos comportamentos de risco, que deve sempre estar atento a isso. Outras infecções sexualmente transmissíveis, como hepatite B, C e a própria sífilis, né? Elas podem ser transmitidas também sem o uso do preservativo, independente do HIV. Né? Então, é muito importante que se fale que o uso do preservativo, ele é a principal forma de proteção contra todas as ISTs que a gente tem.
né? Então, tem os adjuvantes aí, mas existe um risco. E a gente sabe que também os grupos que centralizam essa importância, né, de trabalhar com homens que fazem sexo com homens, porque a gente sabe que o risco de transmissão no sexo anal é cerca de 18 vezes maior do que no sexo vaginal. E assim, sucessivamente, menor, né, no sexo oral quanto ao vaginal e o anal. Então, assim, é importante que os hábitos também sejam trabalhados no sentido de diminuir os danos dos pacientes, né? Tem muita coisa que precisa ser falada, mas a gente está caminhando para o encerramento do Jornal da UFO. Antes disso, é hora da agenda cultural com o nosso colega Júnior Caritel, que já está aqui com a gente. Boa noite, Júnior. Boa noite, Daniela. Boa noite a todos. O que tem aí pra gente? Chegou a sexta-feira, é hora da gente aproveitar o fim de semana. E a gente atualiza do que tem de melhor para você aproveitar. Daqui a pouco, às 10 da noite, tem o show com a banda New Order na Arena Sabiazinho. Uberlândia foi a única cidade de Minas a receber a banda e não vai perder amanhã, hein? Sábado tem a 13ª Copa Futel de Ginástica Artística. Vai ser às 8 da noite, às 8 da manhã às 5 da tarde. O local é no ginásio G4 do campus Educação Física da UFO. Sábado também tem um dia de muito rock e blues em uma casa de shows na Avenida Segismundo Pereira, no bairro Santa Mônica. Serão 2 bandas com repertórios das principais músicas do blues e do rock internacional. É a partir das 8 da noite. Aproveitem! E agora, se você quer curtir mais tranquilo em casa, temos dicas para você aproveitar o fim de semana. A minha dica de hoje é um filme que eu assisti recentemente no cinema, né, que conta a história da banda Queen, do Freddie Mercury, né, que é o nome da música, uma das músicas mais conhecidas, Bohemian Rhapsody, né. É um filme muito bacana, né, que conta não só a trajetória de vida do artista, mas que mostra como que é, né, a questão cultural, e não só a questão cultural, mas da genialidade mesmo, né, do artista, né, do envolvimento, da entrega, de como esse meio artístico também é um meio complicado, né, e que traz muita emoção, né. Acho que mesmo para quem não é fã do Freddie Mercury, para quem não conhece a banda, né, se envolve com o filme porque passa a conhecer essa história. Como dica, eu indico um livro, inclusive, que eu organizei com alguns colegas de outras universidades, chamado História da Educação Brasileira, um olhar didático ilustrado com charges. Inclusive, as próprias ilustrações foram feitas, né, por um dos organizadores, no sentido de trazer, a partir das charges, né, posicionamentos críticos durante os vários períodos da história no Brasil, da história da educação no Brasil. Minha dica é a série Demolidor, que eu tô assistindo na Netflix, que é muito boa. E é sobre o herói Demolidor, que é um cara cego, que é um super-herói, ele tem tipo assim uns super sentidos. E é muito bom, acho que todo mundo conhece o filme, né, Demolidor, e é baseado nesse filme e é muito bom. Essa foi a nossa agenda cultural de hoje, espero que tenham gostado. Um bom fim de semana e até a próxima. Um bom fim de semana para vocês também, tá, pessoal? Obrigada, Caritel, pelas dicas. Bom, e a gente fica por aqui. Muito obrigada, doutora Letícia, viu, pelas informações. Faltou falar muita coisa, mas em outra oportunidade, seja sempre bem-vinda. Obrigada também, professor Adriano, pelas informações. Seja bem-vindo ao jornal. Obrigado. O Jornal da UFO termina agora. Bom fim de semana para você e a gente se vê na segunda.